Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Temos aí, caríssimos, celebrando o 8º domingo depois de Pentecostes. E acabamos de ouvir a parábola do administrador infiel. Talvez o título não seja o melhor para dizer mesmo o mais profundo sentido da parábola. Mas ele vai nos servir muito bem, esse título, aquilo que vamos meditar. Sim, porque a parábola está mais a nos ensinar, vai no sentido, mas realmente que, ou pelo menos a parábola tem duas interpretações aqui colocadas, né? E a última seria realmente dizer que a gente administre o que tiver que administrar, especialmente o dinheiro que se tem, dando esmolas, digamos assim, para pegar no sentido, a fim de fazer, de que depois sejamos recebidos no céu por estes amigos. Então, mais no sentido de fazer um tesouro no céu, um tesouro de amigos. Mas dizia aquele outro sentido do mal administrador, ali elogiado pelo Senhor, realmente nos serve a mãos cheias para aquilo que nós estamos vivendo, sobretudo na igreja. E de verdadeiramente envergonharmos e lamentarmos ter sido tão péssimos administradores. O Senhor nos deixou aí um tesouro imenso, toda a redenção, para que nós administrássemos isso e aplicássemos ao mundo. De forma que esses administradores péssimos nos remete realmente a falar, sobretudo, a hierarquia da igreja hoje. A Bento XVI, Papa Emérito, dito assim, cardeais, bispos, párocos, sacerdotes. Foi depositado nas nossas mãos um grande, belo tesouro. Que temos feito dele? Pelo resultado, pelo que nós estamos vendo, podemos dizer, pelo resultado bíblico, no sentido da aparição do anticristo e da recepção deste pela hierarquia. Quer dizer, o resultado não podia ser pior. Podia ser pior. Por esse resultado de estarmos levando, este é o ponto, estamos levando, a hierarquia vai levando a subjugação do anticristo, os fiéis que devia cuidar. Queridos, mas como é preciso entender isto? Bento XVI precisa entender isso. E todos, claro, todos precisamos entender isso. Aceitar mergulho, não, ele é só um louquito que está aí a dizer, aí eles diminuem de vez em quando. Não sei se esse homem abre a boca para dizer alguma coisa que preste, mas eles diminuirão dizendo que de vez em quando diz alguma bobagem. Para mim, só sai lavagem daquela boca.
Então, não, a gente suporta na esperança, querida. Este é o ponto, com certeza. Na esperança de que, passado essa tempestade de Francisco, depois a igreja retome o caminho. Ah, que esperança! Estamos cheios de franciscos por aí. Sois todos franciscos? Sois todos franciscos? Todos criados pelo Vaticano II? Mal criados pelo Vaticano II. Sois todos franciscos. Todos. Continuar assim virá um pior ainda. Vai vir um pior ainda. Qualquer um de vós. Por favor. Que não está entendendo nada da situação da igreja. Acha que tem que ser, eu admiro isto, acha que tem que ser conservador. Aí eu vejo aquele cardeal com uma cauda laudatória imensa. Que isto? Essa é eminência. Não é para isto que estamos vivendo esse tempo presente. É para isso que se restaurou, que Bento XVI restaurou a tradição de Pio V. Não é para isso. Para ficar de novo disputando as mais longas caudas. Atentos aí, os ditos conservadores, todos eu abomino. Atento aí aos ditos conservadores, que acham que trata-se de voltar à igreja antiga. Não vos esqueçais que os últimos papas sentiam a necessidade de um concílio, de uma reforma na igreja. Sentiam. É só examinar os últimos papas. Inclusive Pio XII. Todos eles. E fizeram reuniões com os cardeais a consultar, a ver se era oportuno ou não. Então sentia-se a necessidade de uma reforma. Claro que não devia ser uma reforma feita pela maçonaria. Não devia ser feita uma reforma pelos inimigos da igreja que a tinham adentrado. Não devia ser uma reforma dos modernistas, Hammer e Companhia Limitada, Skellebecks e Bento XVI, Ratzinger. Não se vangloria tanto. Eu ouvi ele se vangloriando do Vaticano II, na última reunião que fez com os... já tinha renunciado, reuniu todos o clero de Roma e aí falou. Agora diz muito debilmente, muito fracamente que o Vaticano talvez tenha alguma coisa. Tudo aquilo é lixo! Feito pelos inimigos da igreja! Feito pelos inimigos da igreja! Olha o que resultou! Resultou Francisco. E vós, todos vós, que sois igual ou piores que Francisco. É o que resultou. Péssimos administradores. Pegaram o grande tesouro da graça de Deus e olha o que fizeram. Estão conduzindo a igreja aos pés do anticristo. Não denunciar o cisma, queridos. Não denunciar Francisco. Não ir às claras. É fazer exatamente isto. É deixar que esta contra-igreja, é deixar com que esta sinagoga de Satanás, que se tornou o Vaticano, leve a multidão dos fiéis, e com eles a humanidade. A humanidade apodrecida, como nós vemos, é a humanidade apodrecida, servidora de Lúcifer, se inscrevendo nas suas fileiras. Ainda essa semana ouvimos a gente se declarando admiradora de Lúcifer. Um drogadito, mas sempre um admirador de Lúcifer.
de longa data. Isto, admirador, e acusando a Deus. Não conhece nada de Deus, não sabe nada de Deus. Que evangelização foi esta? Desta gente que cai no engodo de Satanás, pensando que ele possa ser melhor do que Deus. Que evangelização é esta? Que mentira é essa que lhes pregaram e que acreditaram? Pois então o mundo todo já nas mãos de Lúcifer, vendo a Santa Igreja se inclinar lá para o Anticristo, mas então se arrojará ao chão, a servi-lo, a louvá-lo, a encomiá-lo, a segui-lo. Essa é a administração. Queridos, agora eu queria considerar o tesouro que recebemos. Que diante de tão péssima administração, até desacorçou a gente considerar o belíssimo tesouro. Mas eu vou dar uma palhinha, meditando justamente sobre a Epístola da Missa. Eu quero começar pelo fim, porque é só no fim que se fala realmente de Jesus. E se fala de Jesus só para dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdamos mesmo o quê? Herdamos mesmo o quê? O céu. É o céu que nós herdamos. E pode haver herança maior? Herdar a Deus. Herdar o céu. Esta é a herança. E é para isso que recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. É tão bonito essa leitura. Coloca na boca do cristão aquela palavra que aprendemos da boca do próprio Jesus. Ele é que costumava a chamar a Deus de Abba. E um professor meu traduzia como sendo a expressão papaizinho querido do meu coração. Abba significa papaizinho querido do meu coração. E é de qualquer forma, aquela expressão que as crianças mal iniciando a balbuciar aprendiam e diziam do pai. Sei lá como nós vamos traduzir agora para o português. Vamos dizer papá, ou sei lá como as crianças dizem hoje. Mas é aquilo. É aquele balbuciar das crianças que estão mal aprendendo a falar e quando se dirigem ao genitor. É isso. Que belo. Essa é a herança que recebemos. Esta é a herança. Esta é a mensagem que nos foi dada a administrar. Que fizemos? Que fizemos dessa administração? Essa aqui é a grande pergunta, essa é a grande questão. Ficamos e deixamos o mundo na carne, que é a palavra com a qual o apóstolo inicia a epístola. Isto é, o mundo, a carne, no sentido mais depreciativo, mais baixo que se pode dar ao mundo. Reduzimos a humanidade à carne. A mais triste, pobre carne. Meu Deus, que horror ver todos os dias aquilo que o ISIS as mil e uma formas que inventam de cruelmente assassinar as pessoas. Mas isso não está só
nas mãos do ISIS. Isto vem vindo. Agora, dizem que o câncer foi inventado também para a despopularização. Enfim, redução da população. Ou a AIDS, e tantas... As vacinas hoje são dadas não para prevenir a gripe, e o Zika vírus, tudo nas mãos do inimigo. Estão matando, e matando cruelmente. E vem, não posso deixar passar, e vem Francisco, essa semana publicou mais um videozinho nas redes sociais. 2. O primeiro, mais longo, de 4 minutos e pouco, posicionando sobre a guerra na Síria. Já reduziu, porque a guerra não é só na Síria. É em toda aquela região. O Iraque, os muçulmanos, com seu terror, estão por toda parte, em todo mundo. Mas, queridos, examinem os discursos de Obama e o discurso de Francisco nesse vídeo, e vocês verão, é a mesma loucuela satânica, a mesma loucuela luciferiana, que não tem coragem de dizer, não, trata-se desse mundo muçulmano, aterrorizando o mundo lá. Trata-se do Estado Islâmico, do ISIS. Vai lá que haja algum muçulmano que não tatue com isso. Tá lá que haja. É preciso ver isso. Mas querer diálogo com essa gente, ali não há diálogo possível. Mas Francisco cala, não diz uma única palavra. Que coisa terrível este homem. Que coisa terrível. Promotor de tudo aquilo que tem acontecido. Porque ele é um dos primeiros promotores da invasão muçulmana que a Europa e o mundo estão sofrendo. É um dos primeiros promotores, Francisco. Verão no que vai dar. Já estamos vendo. É só assistir em toda parte os atos terroristas que eles promovem. O outro videozinho de Francisco totalmente pagão, promovendo a Jornada Mundial da Juventude, não tem uma referência à fé e a Deus. Só a alegria mundana de ser jovem. Só a alegria mundana de ser jovem. A juventude entregue à carne. É essa a conclusão que se chega do videozinho. É a juventude entregue pelo falso profeta, que é Bergoglio, à carne. Que Grambel administrador que a Igreja Católica arranjou-se. Que Grambel administrador. Bem para terminar esta triste história que estamos assistindo desde o Concílio do Vaticano II. Desde que a Revolução Francesa, como já acusava o próprio Bento XVI, penetrou na Igreja. Maus administradores vão perder toda a grei. E olha, está assim de gente dentro e fora da igreja admirando Francisco. Não nos ouvem, não nos entendem, não nos aceitam. Estão fanatizados por este demônio. Fanatizados. Bem modernistas mesmos. É um rebanho
que merece o seu mau pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em unum Deum,